Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 8, o batismo. Significado da ordenança. O rito do batismo e o da Santa Ceia do Senhor são dois momentos comemorativos, colocados um fora e outro dentro da igreja. Sobre essas ordenanças, Cristo inscreveu o nome do Deus verdadeiro. Fazendo do batismo sinal de entrada para o seu reino espiritual, Cristo o estabeleceu como condição positiva, a qual tem de atender os que desejam ser reconhecidos como estando sob a jurisdição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes que o homem possa obter abrigo na igreja, antes mesmo de transpor o limiar do reino espiritual de Deus, deve receber a impressão do nome divino. O Senhor, justiça nossa. Jeremias capítulo 23, verso 6. Simboliza o batismo soleníssima renúncia ao mundo. Os que, ao iniciar a carreira cristã, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaram publicamente que renunciaram ao serviço de Satanás e se tornaram membros da família real, filhos do Rei Celestial. Obedeceram ao preceito que diz: saí do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo. Cumpriu-se em relação a eles a promessa divina: e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 6, versos 17 e 18. Preparo para o batismo. É necessário mais cuidadoso preparo dos que se apresentam candidatos ao batismo. Tem necessidade de mais conscienciosa instrução do que em geral recebem. Os princípios da vida cristã devem ser claramente explicados aos recém-convertidos. Não se pode confiar na sua mera profissão de fé como prova de que experimentaram o contato salvador de Cristo. Importa não só dizer creio, mas também praticar a verdade. É pela nossa conformidade com a vontade divina em nossas palavras, atos e caráter que provamos nossa comunhão com Ele. Quando alguém renuncia ao pecado, que é a transgressão da lei, sua vida é posta em harmonia com essa lei, caracterizando-se por perfeita obediência à mesma. Essa é a obra do Espírito Santo. A luz obtida pelo exame cuidadoso da Palavra de Deus, a voz da consciência e as operações do Espírito produzem no coração o genuíno amor de Cristo, que se deu em sacrifício perfeito para salvar o homem todo, corpo, alma e espírito. Esse amor se manifesta na obediência. A linha de demarcação entre os que amam a Deus e guardam seus mandamentos e os que não o amam e desprezam seus preceitos é clara e marcante. Cristãos fiéis devem ter grande interesse em comunicar às pessoas convencidas de seu erro o conhecimento perfeito da justiça em Cristo. Se entre algumas delas prevalece o desejo de agradar a si próprias, os crentes sinceros devem cuidar dessas pessoas como os que devem dar conta delas. Não devem negligenciar o cuidado que lhes incumbe de instruir com fidelidade, ternura e carinho os recém-conversos, para que a boa obra não fique pela metade. A primeira experiência de tais pessoas deve ser legítima. Satanás tem se empenhado para que ninguém reconheça a necessidade de se entregar completamente a Deus. Quando, porém, a alma não faz essa oferta de si mesma, o pecado não é renunciado. Os apetites e paixões entram a disputar a primazia. Tentações várias confundem a consciência, e não ocorre a conversão legítima. Se todos soubessem avaliar o conflito que cada pessoa tem de travar com as agências satânicas que a buscam laçar, seduzir e iludir, um trabalho mais diligente se faria notar a favor dos que são novos na fé. Essas pessoas, abandonadas a si mesmas, são muitas vezes tentadas não conseguindo discernir a malignidade da tentação que as assalta. Elas devem ser levadas a perceber que é seu privilégio solicitar conselho dos mais experientes, que procurem a companhia dos que lhes podem ser úteis. Comunicando-se com os que amam e temem a Deus, serão fortalecidas.
Nossas conversas com essas pessoas devem ser espirituais e de caráter animador. O Senhor avalia os embaraços de cada alma fraca, hesitante, que luta consigo própria, e está pronto a socorrer a todas que se chegarem a Ele. Seus olhos poderão ver o céu aberto e anjos de Deus descendo e subindo a escada luminosa que tentam galgar. A obra dos pais. Os pais cujos filhos desejam ser batizados têm uma obra a fazer, examinando-se a si próprios e instruindo conscienciosamente os filhos. O batismo é um rito muito importante e sagrado, e importa compreender bem o seu sentido. Simboliza arrependimento do pecado e começo de uma vida nova em Cristo Jesus. Não deve haver qualquer precipitação na administração desse rito. Pais e filhos devem avaliar os compromissos que por ela assumem. Consentindo no batismo dos filhos, os pais estabelecem em relação a eles uma responsabilidade sagrada de despenseiros para guiá-los na formação do caráter. Comprometem-se a guardar com especial interesse esses cordeiros do rebanho, para que não desonrem a fé que professam. A instrução religiosa deve ser ministrada aos filhos desde a mais tenra infância, não num espírito de condenação, mas de alegria e bondade. As mães devem vigiar constantemente para que a tentação não sobrevenha aos filhos de modo a não ser deles reconhecida. Os pais devem proteger os filhos por meio de instruções sábias e valiosas. Como os melhores amigos desses seres inexperientes, devem ajudá-los a vencer a tentação, porque ser vitoriosos é quase sempre a sua sincera aspiração. Devem considerar que os filhinhos, que procuram proceder bem, são os membros mais novos da família do Senhor, sendo seu dever ajudá-los com profundo interesse a dar passos firmes no caminho da obediência. Com carinhoso zelo devem ensinar-lhes dia a dia o que significa ser filhos de Deus e induzi-los a render-se em obediência a Ele. E, ao mesmo tempo, obediência a Deus implica obediência aos pais. Esse deve ser seu empenho de cada dia e de cada hora. Os pais devem vigiar e orar, e fazer dos filhos seus companheiros. E quando, enfim, chegar a época mais feliz de sua existência, e amando de coração a Jesus desejarem ser batizados, haja reflexão. Antes de batizá-los, pergunte a eles se o principal propósito de sua vida é servir a Deus. Ensine-lhes, então, como dar os primeiros passos, pois essa primeira lição é muito significativa. Mostre-lhes com simplicidade como prestar o primeiro serviço a Deus. Torne essa lição tão compreensível quanto possível. Explique-lhes o que significa entregar-se ao Senhor e, ajudados pelos conselhos dos pais, proceda como manda sua palavra. Depois de feito tudo o que é necessário, e eles revelarem ter compreendido o que significam a conversão e o batismo, e estarem verdadeiramente convertidos, devem ter permissão para serem batizados. Mas, repito, é preciso primeiramente agir como pastores fiéis na condução dos inexperientes pés no caminho estreito da obediência. Deus tem de operar nos pais para que possam dar aos filhos bom exemplo em relação ao amor, à cortesia, humildade cristã e inteira devoção a Cristo. Se, porém, for permitido que os filhos sejam batizados e depois forem deixados a viver de qualquer maneira, não sentindo obrigação de guiá-los pelo caminho estreito, vocês serão responsáveis pelo fracasso de sua fé, ânimo e interesse pela verdade. A obra do pastor. Os batizandos adultos devem compreender melhor do que os de menor idade os seus deveres, mas o pastor da igreja tem obrigações em relação a eles. Talvez cultivem maus hábitos e práticas, cumprindo por isso ao pastor realizar com eles reuniões especiais. Deve-se estudar com eles a Bíblia, falar e orar com eles, mostrando-lhes claramente o que o Senhor deles requer. Apresente a eles o que diz a Bíblia com respeito à conversão.
Mostre-lhes o que seja o fruto da conversão, a prova de que amam deveras a Deus. Explique-lhes que a legítima conversão se manifesta numa mudança do coração, pensamentos e intenções, pela renúncia de maus costumes, mexericos, ciúme e desobediência. Uma luta tem de ser travada contra cada mau traço de caráter. E então o crente poderá prevalecer-se da promessa: pedi e dar-se-vos-á. Mateus capítulo 7, verso 7. Exame dos candidatos. Os candidatos ao batismo não têm sido tão cuidadosamente examinados em relação ao seu discipulado quanto deviam ser. Importa saber se meramente adotaram o nome de adventistas do sétimo dia ou se realmente se colocaram ao lado do Senhor, renunciando ao mundo e estando dispostos a não tocar nada imundo. Antes do batismo, devem ser feitas a eles perguntas relativas às suas experiências, porém não de modo frio e reservado, e sim com mansidão e bondade, encaminhando-se os recém-convertidos para o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. As exigências do Evangelho devem ser estudadas a fundo com os batizandos. Um ponto sobre o qual cumpre instruir os que abraçam a fé é o vestuário, assunto que deve ser cuidadosamente considerado da parte dos recém-conversos. Revelam vaidade no tocante à roupa? Acariciam o orgulho de coração? A idolatria praticada em matéria de vestuário é enfermidade moral, não deve ser introduzida na nova vida. Na maioria dos casos, a submissão às reivindicações do Evangelho requer uma mudança decisiva em matéria de vestuário. Cumpre não haver nenhum desleixo. Por amor de Cristo, cujas testemunhas somos, devemos apresentar exteriormente o melhor dos aspectos. Nas cerimônias do tabernáculo, Deus especificou cada detalhe no tocante ao vestuário dos que deviam oficiar perante Ele. Com isso, nos ensinou que tem suas preferências também quanto à roupa dos que os servem. Prescrições minuciosas foram por ele dadas em relação à roupa de Arão, por ser esta simbólica. Do mesmo modo, as roupas dos seguidores de Cristo devem ser simbólicas, pois que lhes compete representar a Cristo em tudo. O nosso exterior deve caracterizar-se em todos os seus aspectos pelo asseio, modéstia e pureza. O que, porém, a palavra de Deus não aprova são as mudanças no vestuário pelo mero amor da moda, a fim de nos exibirmos como o mundo. Os cristãos não devem enfeitar o corpo com roupas caríssimas e adornos dispendiosos. As palavras das Escrituras Sagradas referentes a vestuários devem ser bem consideradas. Importa compreender o que seja agradável ao Senhor até em matéria de roupa. Todos os que sinceramente buscam a graça de Cristo hão de atender a essas preciosas instruções da palavra divinamente inspirada. O próprio feitio da roupa há de comprovar a veracidade do Evangelho. Todos os que estudam a vida de Cristo e praticam os seus ensinos se tornarão semelhantes a Ele. Sua influência será idêntica à de Cristo, revelando santidade de caráter. Palmilhando a vereda humilde da obediência, pela submissão à vontade de Deus, exercerão uma influência que atestará o progresso de sua obra e a saudável pureza da mesma. Através dessas pessoas perfeitamente convertidas, o mundo terá um testemunho do poder santificador da verdade sobre o caráter humano. O conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, manifestado pelo caráter, é mais sublime do que qualquer outra coisa a ser estimada na terra e no céu. Representa a mais elevada educação, sendo a chave que nos abre as portas do céu. Deus quer que esse conhecimento seja o atributo de todos os que se revestirem de Cristo pelo batismo. É o dever dos servos de Deus colocar diante dessas pessoas o privilégio de sua alta vocação em Cristo Jesus. A administração do rito. Sempre que seja possível, o batismo deve ser ministrado num tanque limpo ou em água corrente. Dê-se ao ato toda a importância e solenidade que ele merece. Essa cerimônia é sempre assinalada pela presença de anjos de Deus.
A pessoa encarregada de ministrar o batismo deve esforçar-se por celebrar o ato de modo a exercer uma influência solene e sagrada sobre todos os espectadores. Cada rito da igreja deve ser executado dessa forma. Nada deve receber um feitio vulgar ou insignificante, ou ser reduzido ao nível das coisas triviais. Nossas igrejas necessitam ser educadas para maior respeito e reverência pelo culto divino. O modo como o pastor dirige o culto divino determina como ele educa e prepara o povo. Pequeninos atos que educam, preparam e disciplinam a pessoa para a eternidade são de vastas consequências na edificação e santificação da igreja. Cada igreja deve estar provida de roupas apropriadas para o batismo, nunca considerando isso como despesa inútil. Faz isso parte da obediência devida ao preceito que diz: faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios capítulo 14, verso 40. Não convém que uma igreja se limite a tomar emprestadas essas roupas de alguma outra. Muitas vezes, quando tiver necessidade, não as conseguirá. Por outro lado, tem havido certa negligência na restituição dessas roupas. Cada igreja deve, pois, prover as suas próprias necessidades no tocante a isso. Crie-se um fundo para esse fim. Se toda a igreja contribuir para isso, não será um encargo pesado. As roupas de batismo devem ser feitas de um tecido encorpado, de cor escura que não desbote com a água, sendo conveniente colocar pesos na barra. É importante que assentem bem e sejam feitas segundo um molde aprovado. Não devem levar ornamento, nem rendas, nem enfeites. Qualquer exibição, seja de bordado ou qualquer outro enfeite, será descabida. Quando o candidato tem uma compreensão exata do que significa esse ato, não experimentará nenhum desejo de cobrir-se de adornos. Contudo, devemos evitar usar coisas feias e de mau gosto, pois isso seria uma ofensa a Deus. Tudo que de algum modo se relaciona com esse rito sagrado deve revelar cuidadoso preparo. Depois do batismo. Os compromissos que assumimos no ato do batismo são muitos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fomos sepultados com Cristo na semelhança de sua morte e com ele ressuscitamos na de sua ressurreição, a fim de andarmos em novidade de vida. Nossa vida está vinculada à de Cristo, e o crente deve lembrar-se de que daí por diante está consagrado a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. Todos os negócios deste mundo entram para segundo plano nesta sua nova relação. Publicamente confessa não querer continuar mais uma vida de vaidade e satisfação própria. Sua conduta deve deixar de ser descuidosa e indiferente. Contraiu aliança com Deus e está morto para o mundo. Deve viver agora para o Senhor, dedicar-lhe todas as faculdades de que dispõe e não esquecer-se de que traz o sinal de Deus, de que é súdito do reino de Cristo e participante de sua natureza divina. Cumpre-lhe entregar a Deus tudo quanto é e possui, usando todos os seus dons para a glória de seu nome. São recíprocos os compromissos assumidos pela aliança espiritual que celebramos mediante o batismo. O homem, cumprindo sua parte numa obediência tributada de coração, tem o direito de orar: Ó Senhor, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel. 1 Reis, capítulo 18, verso 36. O fato de que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma garantia de que esses poderes nos assistirão em qualquer situação de emergência que os invocar. O Senhor ouvirá as orações de seus fiéis seguidores que levam o jugo de Cristo e com ele aprendem a mansidão e humildade. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 3.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Colossenses 3, versos de 12 a 17.